Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline, sou professora de Ciências e Biologia. Estarei mediando hoje a professora de Química, a professora Simone. Obrigada, Aline. Hoje nós trataremos hoje de transformações químicas como resultantes de quebra e formação de novas ligações. Quais as habilidades que nós iremos trabalhar com vocês? Reconhecer que há energia envolvida na quebra e na formação de ligações químicas, conceituar transformações químicas como quebra e formação de ligações, compreender e saber construir diagramas que representem a variação de energia envolvida em transformações químicas, fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação química, considerando a ideia de quebra e formação de ligações, além dos valores das energias das ligações. Ok? Nós vamos fazer alguns combinados, como sempre, né? Anote as suas dúvidas, realize as atividades propostas, participe de forma ativa da aula e aproveite bem esse momento, porque agora a professora Simone irá recapitular com vocês. Obrigada, Aline. Então, pessoal, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos que era uma solução, lembra? Solução, a mistura de solvente com soluto. E essa solução nós podemos medir quem? As concentrações. Nós vimos concentração comum, vimos densidade, vimos concentração em quantidade de matéria, né, na aula passada. E hoje nós vamos entrar o quê? Nas ligações químicas, né? Como é realizada essas ligações químicas, a formação desses componentes, né? Então, como que forma uma substância? Por exemplo, a água. A água tem o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Se vocês olharem na fórmula, eu tenho o H2 e o O2, que vai formar a água. E como é realizada essa formação de ligação? Primeiramente, eu tenho que fazer o quê? Quebrar a ligação entre os dois hidrogênios, né? E quebrar também a ligação entre os dois oxigênio para depois formar a ligação HO mais H. Na quebra dessas ligações, o que acontece? Eu vou fornecer energia para quebrar essas ligações. E quando eu ajunto o hidrogênio e o oxigênio mais o hidrogênio, eu vou o quê? Liberar essas energias. Tudo bem? E como nós chamamos essas quebras e essas formações de energia? Nós temos, na quebra da energia, nós temos o quê? A absorção. Desculpa, na quebra da ligação, nós temos a absorção de energia, que nós chamamos que é um processo endotérmico, ou seja, nós vamos ter lá o ΔH, né, que é a variação de energia, vai ser maior que zero. E para eu formar essas ligações, vai ocorrer liberação de energia. E esse processo nós chamamos de processo exotérmico. Ou seja, a variação dessa energia vai ser menor que zero. Tudo bem? Então, aí eu tenho uma atividade para nós realizarmos baseado nesse conceito. E essa atividade ela foi retirada do caderno do aluno de vocês, né? Que vocês pegaram agora no começo do mês. Tá? É a atividade 6D da página 47. Né? Se você não tiver caderno em mão, faça uma folha ou peço para alguém pegar o caderno para você realizar essa atividade, tá ok? Então, vamos lá. Vocês vão observar a reação abaixo. Tá faltando a reação abaixo. Tudo bem. Eu vou falar para vocês, tá ok? Mas está no caderno, quem tiver o caderno em mãos. Observe a reação abaixo, né? E os respectivos valores da energia de quebra e ligação do reagente do produto. Feito isso, responde às perguntas. Qual que é a reação, gente? Vai ser, no reagente eu tenho X e Y, que vai dar quem? No produto CD. A reação está lá embaixo, ó. XY mais CD, que vai dar XD mais CY. E ele dá o que para você também? Ele dá lá as ligações que ocorrem entre X e Y, que é 100 kcal. Eu tenho também CD, que é 200 quilocaloria, tá ok? Eu tenho também XD, que é 300 kcal. E tenho a ligação entre X e Y,
que é 400 kcal. CY, desculpa, eu li errado, perdão. 400 kcal. Aí eu quero saber qual é a energia total envolvida na quebra da ligação do XY e do CD. Um minutinho para vocês responderem. Não tinha visto. Professora Simone, para alguns aqui ainda está um pouco confuso, mas muitos responderam corretamente, tá? Então nós temos assim algumas respostas 300, outras respostas 100, outras respostas 400, outros dizem que não entenderam, tá? Mas nós temos sim algumas respostas e estão dentro daquilo que nós esperávamos, né? Ah, perfeito. Realmente acabei aqui me confundindo um pouquinho, mas vamos retomar um pouquinho aqui para a gente localizar para quem não acabou pegando. Ele quer o quê? Qual é a energia total envolvida na quebra da ligação XY e CD? Aonde está XY e CD? Eles estão antes da seta, ou seja, eles estão no reagente. Se vocês olharem aqui na resposta, eu tenho, para eu poder quebrar a ligação entre X e Y, eu vou necessitar, né, eu vou consumir 100 calorias. Como eu sei que eu vou consumir? Porque quando eu for quebrar uma ligação, eu absorvo energia. Então, ele fala que ali nos dados para nós, XY 100 calorias. Mas como ele está no reagente, então vai ser positivo, porque é um processo endotérmico, perfeito? E em relação ao C e D, que também está no reagente, eu vou absorver, então vai ser positivo. Qual o valor? 200 calorias. Então, a reação, a energia envolvida na quebra da ligação XY e CD vai ser mais 30. Então, eu vou absorver, mais 300. Eu vou absorver 300 quilocalorias, perfeito? Agora, o item B. Quem sabe ficou um pouquinho mais claro para vocês. Qual é a energia envolvida na formação de ligação do produto XD e CY? Um minutinho para você responder o item B agora. Professor, a grande maioria respondeu 700 quilocalorias. Eles estão corretos ou eles estão errados? Parcialmente correto. Então, se vocês olharem lá, agora eu estou no produto, né? Eu tenho a relação
dada lá para vocês, XD. Então, para eu formar a ligação XD, eu vou liberar quanto de energia? Eu vou liberar 300 kcal. Para eu formar a ligação CY, eu vou liberar 400 quilocaloria. Então, para a formação desses dois componentes, na reação, eu vou liberar quanto? 700 quilocaloria. Ele respondeu correta conta, só que ele não falou que ia liberar ou ia absorver. Então, o sinal aqui é muito importante. Porque se eu não colocar o sinal, eu não sei o que aconteceu com as ligações, se foi absorvida ou se foi liberada. Então, a energia envolvida na formação dessas duas ligações vai ser menos 700 quilocaloria. Ou seja, está liberando 700 quilocaloria de energia, perfeito? Agora, o item C. Analise os valores de energia envolvida nos reagentes e nos produtos e responda à reação. Agora é reação global. Ela absorveu ou liberou mais energia? E, se possível, justifique a sua resposta. Aqui vocês vão ter 2 minutinhos para responder. Bom, professora, muitos alunos aqui responderam 700 quilocalorias, né, e que liberou. Né, a grande maioria escreveu que liberou. O Pedro Henrique, o Vinícius, o Diego, né, enquanto que alguns responderam, como o Francisco, que absorveu. Né, e alguns estão dizendo que ainda estão confusos quanto a isso. Tá? Então, vou passar para a senhora estar tirando as dúvidas deles. Então, okay? vamos lá, pessoal. Lembrando, absorveu 300, liberou 700, a reação global aconteceu o quê? Se vocês olharem aqui nesse slide, o item A, vamos retomar um pouquinho no item A. Qual é a energia total envolvida na quebra da ligação? Para eu quebrar a ligação XY, ele vai absorver, ele precisa de energia para separar o X e o Y. Perfeito? Para eu separar o C e o D, também ele precisa de energia. Então, o X e o Y, se vocês olharem lá embaixo, ele vai precisar de 100 quilocaloria. Para eu quebrar o C e o D, precisa de 200 quilocaloria. Como ambos precisam de energia e absorver esse sinal positivo, então é 300 quilocaloria. No item B, qual é a energia envolvida na formação? Então, para eu formar agora, ligar o X e o D, eu vou precisar de quanto? 300 calorias. E eu sei que quando eu formo ligação, eu libero energia. E para eu formar o
C e o Y, eu vou precisar de 400 quilocalorias. Então, ele vai liberar 400 quilocalorias. Então, a energia envolvida na formação dessas duas ligações vai ser 700 quilocalorias. Então, ele absorve, no total, dentro dessa reação, 300 quilocalorias e libera 700 quilocalorias. Aí, quando eu for analisar a reação total, ela absorveu mais ou liberou mais? Para poder quebrar as ligações, ele absorve 300. Quando ele ajunta os componentes novos, né, ele vai liberar 700 quilocalorias. O que aconteceu? Ele liberou mais energia do que precisava, do que ele absorveu. Porque a quebra de ligação dos reagentes são menores que as envolvidas na formação da ligação do produto. E quando eu falo qual é a energia envolvida nessa reação toda, no geral, eu posso falar que a reação ela vai ocorrer e vai ter uma liberação de energia de qual é o valor? Vai ser mais 300 menos 700, que vai dar menos 400 quilocalorias. Então, ele vai liberar, no geral, liberar 400 quilocalorias. Tudo bem? Vamos para uma segunda atividade. Vamos testar o nosso, ver se ficou um pouquinho mais claro para vocês. Se você olhar aqui na tela, agora eu vou trabalhar com um gráfico com vocês, tá? Ele fala assim, na reação entre butano, que é C4H10, e o oxigênio, O2, que vai ser uma combustão, temos o seguinte gráfico. Se vocês olharem no eixo Y, tem o valor de entalpia. No eixo X, o caminho da reação, tá? Então, eu tenho lá HR, lá em cima, que é a entalpia do reagente. E embaixo eu tenho HP, que é a entalpia do produto. Quem é o meu reagente? Ele fala que eu tenho 2 unidades C4H10 mais 13O2. E quem vai ser meu produto? 8 unidades de CO2 mais 10 unidades de H2O. Então, eu tenho essa reação aqui, que também está no caderno do aluno de vocês, tá? Que é a atividade 6G da página 47. Aí, a primeira pergunta em relação a este gráfico. A energia dos reagentes é maior ou menor que a energia do produto? Justifique a resposta de vocês, se possível. 1 minutinho para você responder esse item. Antes da Aline ler as perguntas, a resposta de vocês, né? Agora eu quero que vocês respondam o item B para mim também baseado no item A. O item A, qual que vocês responderam? A energia dos reagentes é maior ou menor que a energia do produto? Aí, baseado na resposta de vocês, vocês vão me falar se a equação do gráfico é exo ou é endotérmica. Mais um minutinho para vocês elaborarem essa resposta.
Já responderam o item A, o item B. Agora vamos para o item C. Porque como elas são complementares, eu quero que vocês façam etapa por etapa cada item, tá? O item C qual que é? Indique no gráfico a variação de energia, né? Delta E, que ele chamou aqui, mas nós falamos delta H. E com uma seta mostre o processo endotérmico e exotérmico e explique. Mais um minutinho para vocês pensarem. No retorno, a gente vai explicar, detalhar cada item para vocês, ok? Vamos lá, mais um minutinho. Agora vamos lá, nós tivemos um tempinho para pensar em cada um dos itens, perfeito, pessoal? Eu sei que é um pouquinho complexo, né? Mas nós vamos tentar clarear o máximo possível a dúvida de vocês. Então, olhando lá o nosso gráfico, eu pedi no primeiro item, e eu pedi para a professora Aline falar qual foi a resposta de vocês, né? A energia dos reagentes é maior ou menor, Aline? A maioria respondeu que é maior. Perfeito. Tá? Alguém justificou, Aline? Maior porque precisa quebrar, ou seja, eles absorvem mais energia. Isso foi apenas um justificou. Certo. A Alice também justificou que é maior pela combustão. Legal, a ideia dela foi legal. E o item B, Aline? A equação do gráfico é exotérmica ou endotérmica? Alguns responderam endotérmica e outros responderam exotérmica. Tá? A Luana e o Leonardo responderam que é endotérmico. O Leonardo justificou que pois absorveu mais do que liberou. Enquanto que a Carolina e a Vivian respondeu que é exotérmica. Né? Ok? E o Igor respondeu endotérmica. Tá. E aí, no gráfico, acho que eles não conseguiram colocar, né? Colocar como seria a seta, né? Que no item C, ele fala assim, indique no gráfico a variação da energia com uma seta. Alguém respondeu? Não chegaram a responder. É mais complicado mesmo. Mas se vocês olharem aqui na tela, vamos detalhar cada item. Ó, ele fala lá, aqui está a resposta, né? Realmente, a energia do reagente é maior, né? Lembrando, ele ser maior, ele é positivo, perfeito? E a energia, e no caso o produto, ele é menos energético. Aí o item B, a equação do gráfico é exotérmica ou endotérmica? Exotérmica. Aí ele pede para indicar no gráfico. Se vocês olharem aqui, o que aconteceu? Ele começou com uma energia alta e teve que decair, né? O que acontece, pessoal? Lembra que é produto menos reagente. Se o reagente tem um valor positivo, se ele é maior, quando eu coloco, né, faço o cálculo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar negativo. Lembram disso? Né? Então, o que acontece? O meu produto, ele tem um valor energético menor, e o meu reagente tem um energético maior, o reagente. Mas como que eu calculo essa variação de energia? Se vocês pegarem no gráfico, vai ser sempre produto menos reagente. O reagente estava positivo, porém ele ficou negativo com o cálculo. Eu posso, professora, por um acaso, falar para eles assim que como a equação do gráfico é exotérmica,
né, o produto, o reagente, ele perdeu energia, logo o produto ficou com uma energia menor. Eu posso dizer assim para eles, professora? Pode, professor. Acho que dá dentro da ideia, sim. Né? Ok. Acho que deu para clarear um pouquinho, sim, né? Mas com isso a gente vai treinar mais um pouquinho, perfeito? Vamos numa próxima atividade aqui, ó. Considere o processo a seguir. A queima do carvão, né, a combustão do carvão, a fusão do gelo a temperatura 25 graus Celsius e a combustão da madeira. Aí ele pergunta, quais desse, ou é no item A, no caso, né? Apenas o 1 é exotérmico, apenas o 2 é exotérmico, apenas o 3 é exotérmico, ou apenas o 1 é endotérmico, ou apenas o 2 é endotérmico. Um minutinho para responder essa questão. Quais desses aí é endotérmico ou exotérmico? Bom, pessoal, nós temos aqui, professora, alguns que... A maioria respondeu letra E, tá? Mas alguns estão com dúvida dos termos exotérmico e endotérmico, né? Lembrando, pessoal, que nós temos uma fusão de palavras, térmico, de temperatura, tá? Exofora, tá? Então, exotérmicas são reações que liberam calor. Endotérmicas são reações que absorvem calor, endo dentro, tá bom? Então, lembra, endo dentro, exo fora, ok? Então, as reações exotérmicas liberam e as reações endotérmicas, elas absorvem calor. Tá? A maioria respondeu letra E, tá correto, professora? Perfeito, pessoal, corretíssimo. Se você olhar aqui na tela, o que acontece com a queima do carvão? Ele vai liberar calor, né? Ele vai, você vê o fogueiral, né? Tudo vai liberar calor. E o que acontece na fusão do gelo? Para o gelo fundir, o que é a fusão do gelo? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, ele está lá, o gelo é a 0 graus Celsius. Para ele chegar até 25, ele vai aumentar a sua temperatura. Para ele aumentar a sua temperatura, ele tem que absorver calor. Então, é uma reação endotérmica. E a combustão da madeira é a mesma coisa, é a queima, né, da madeira, né? Como o colega colocou lá nesse anterior, né? Por que é exotérmico? Porque é combustão. Então, toda reação que envolve oxigênio, combustão, é uma reação exotérmica. Então, quais desses alternativas que está correta? É a letra E, como a grande maioria respondeu, né, professora? Apenas o item 2 é endotérmico. Ele absorve calor para ele mudar do estado físico sólido para o líquido. Perfeito, pessoal? Mais uma aqui para a gente, um desafiozinho aqui. Agora vamos para o Enem, tá? Vou dar um tempinho maior para vocês pensarem nesse exercício, porque ele é um pouquinho mais longo, né? E eu tenho que ler com muita atenção para poder entender. Então, eu vou deixar para vocês lerem e pensarem. Então, vou aumentar um pouquinho o tempo aí, vou deixar uns 3 minutinhos para eles, ok?
Olha só, nós tivemos várias respostas diferentes aqui, professora. Alguns alunos responderam letra B, o Matheus Rosa, a Vitória, o João Vitor responderam letra B. Enquanto que o Vitor Hugo, a Mariana e a Juliana, letra C. Já a Esther, a Rafaela, a Evelyn e o Gabriel Pereira, letra E. Como que nós ficamos? Então, pessoal, vamos lá, ó. É uma questão do Enem, tá? Eu vou ler com vocês e preste bastante atenção em cada palavra, tá ok? Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de casa, numa sala fechada, para se aquecer do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagar totalmente a fogueira, o que poderia levar a óbito, mesmo sem ocorrência de incêndio. Alguns responderam a letra C, outras D, alguns E. A resposta desse exercício é o consumo todo do oxigênio pelas pessoas. Como a professora de biologia, né, ela falou para a gente, mas não ocorre todo o consumo. Mas tem um pequeno detalhe, a sala está fechada. Mas se tiver uma frestinha, haverá troca, assim, de gases, né, professora? Isso, porque na combustão, né, o fogo ele consome também o oxigênio da sala, né? Se a sala estiver totalmente vedada, provavelmente o oxigênio vai acabar. Mas na combustão incompleta da lenha, pode ocorrer também a liberação do monóxido de carbono. E o monóxido de carbono ele faz uma ligação irreversível com as hemácias, tá? Então, ela faz uma ligação que não tem reversão, não tem o que fazer. Porque quando nós respiramos, né, e nós produzimos o dióxido de carbono, o dióxido de carbono se desliga facilmente das hemácias e é trocado pelo oxigênio. O monóxido de carbono não, o CO. Ele se liga efetivamente à hemácia, ele inutiliza aquela hemácia. Então, aquela hemácia ela não pode mais ser utilizada. Né? Então, mesmo que a pessoa absorva o oxigênio ele não vai mais se ligar à hemácia, porque aquela hemácia não consegue mais absorvê-lo, mesmo que ele esteja entrando no meu organismo. Então, a liberação também de monóxido de carbono acaba contribuindo, tá, para que a pessoa possa morrer asfixiada numa sala fechada. Perfeito. Aí, mais uma interação da professora de biologia, né? Explicando um pouquinho para a gente também o que acontece com o nosso organismo. Mas como houve o consumo total do oxigênio, a pessoa vai morrer porque não tem oxigênio, né? Porque mesmo tendo só o monóxido, ela vai acabar, né? E nem tem mais ação para ingerir. Perfeito, pessoal? Agora, o que eu quero que vocês aqui coloquem para a gente no chat, né? Eu sei que vai ter algumas dúvidas, mas na próxima aula a gente vai estar continuando com esse tema, tá ok? Mas o que vocês acharam da aula? O que vocês, se ficou alguma dúvida, pontuou para a gente essa dúvida, para a gente poder, na próxima aula, sanar a dúvida de vocês, tá? E se vocês conseguirem realizar todas as atividades, tá ok? Então, mais 2 minutinhos para vocês colocarem no chat e pontuar para a gente poder pegar para a próxima aula e a gente trabalhar isso, perfeito?
Olha só, professora, tá? Finalmente entendi o que é exotérmico e endotérmico. Fui entendendo aos poucos. Aí uma menina, a Adriana, falou que houve um caso desse na cidade dela, da questão anterior. Que né? interessante. E a Melissa Souza falou que gostou muito da sua explicação. Ok? Legal. Né? Então, vamos lá, professora. Gente, eu queria agradecer a participação da professora Aline, né? Muito obrigado. Eu vou olhar direitinho no chat de vocês, olharem se ficou alguma dúvida, porque a gente não conseguiu olhar todos, né, professores? Porque é muita interação no chat. E na próxima aula a gente traz algum esclarecimento referente à aula de hoje, caso ficou alguma dúvida. Né? Agradecer a todos vocês pela participação da aula. Muito obrigada, Aline. E até a próxima. Eu que agradeço, Simone. Tá? Uma boa noite para vocês, pessoal. Bom descanso. Até a próxima aula.